Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai criar um chatbot usando a ferramenta do Parlan. Para quem não conhece, é uma ferramenta nova que está surgindo no mercado para você criar os seus próprios agentes de IA. Então, vem comigo. Já estamos aqui com o site do Parlan e aqui já tem todo o tutorial de instalação que a gente vai precisar. Vamos lá. Vamos aqui na parte de instalação. E a instalação é bem rápida, né? Parece que é só executar esse comando aqui lá no. Eu tô usando o VS Code, né? Mas aí fica a critério de vocês. Vamos ver. E aí eu rodei o código aqui. Já estou com os conteúdos do GitHub lá do Parlan, porque é um projeto open source. Então qualquer pessoa pode ir lá e baixar a sua própria versão, né? Então temos aqui o nosso primeiro agente. Que a gente vai customizar ainda. Calma, calma lá que a gente vai lá. Aí, primeiro, eu coloquei aqui as instruções, né, de instalação. E aí eu acabei criando as variáveis de ambiente. Isso é bem importante. Porque como a gente está criando um chatbot, a gente está utilizando a API da OpenAI aqui para fazer essa parte de conversação. Então é bem importante a gente colocar a API aqui. Então eu criei essa variável aqui, API key, e aí você coloca a sua key, né, lá da sua conta da OpenAI. A gente clica com o botão direito aqui e roda. Vamos ver. E olha lá, tá iniciando o projeto. Beleza. Então já tá tudo certo. Você viu que em poucos passos eu já consigo ter um chatbot minimamente funcional. Então vamos lá. Clicando aqui, a gente tem acesso ao chatbot em si. E já estamos com ele aberto. Oh, que legal. Vamos criar uma conversa aqui para testar. Oi, estou fazendo um vídeo e criando você. Diga oi. Beleza, ele respondeu, tá funcionando certinho. Muito bom. Fale sobre a Parlão. Beleza, muito bom. Só que aqui eu escrevi o nome errado de propósito, para a gente conseguir editar. E vamos ver o que acontece. Ah, beleza, ele retorna a conversa. Oh, muito bom. Essa ferramenta da Parlão é muito bom, boa. Nossa, é muito boa mesmo. Agora vai, hein? Show de bola. Vamos tentar outras configurações agora. Bom, a primeira customização que a gente pode fazer são os guidelines, né? Que seria o guia, né, para nossa IA, o nosso agente, ele agir de acordo com o que a gente espera, né? Então vamos fazer nosso primeiro teste. A gente consegue fazer um aqui de wait, vamos fazer. Só que como a gente está fazendo tudo em português, eu vou deixar tudo em português. Beleza, vamos colocar aqui e ver o que acontece. E é tão fácil mesmo, porque a parte de criação já foi bem fácil, né? Vamos ver essa parte aqui de customização. Então o nome dele vai ser Mestre das Vagas. Você trabalha com recrutamento e seleção. Então aqui na primeira condição, eu vou falar que algum usuário quer encontrar as melhores vagas. Então vou colocar aqui. E aí a gente vai perguntar para o usuário qual é a área que você está buscando as melhores vagas. Beleza. Vou dar um salvar aqui e vamos ver o que muda. E vamos ver a magia acontecer. Vamos lá, galera. Ah, aqui já aconteceu algo diferente, olha. Ele já tá pensando sobre as coisas que a gente tinha colocado ali, vocês viram? Vamos testar agora. Vou criar uma nova conversa e vou dar oi. Oi, queria ver as vagas.
Vamos ver se ele vai perguntar qual área. Ah, muito bom, ó. Aqui ele já perguntou qual área que eu tenho de interesse, porque eu setei lá atrás, né? Pra ele perguntar isso. Ah, então tá funcionando muito bem, viu? Essa parte de customização é muito legal. E aqui ele já até editou o nome, ó, Mestre das Vagas, muito bom. Outra opção bem interessante que a gente tem aqui de customização do nosso agente é essa parte de jornada, né? Porque às vezes a gente quer que o nosso agente ele siga um flow, né, na conversação. Então a gente tem essa opção de estruturar a jornada que o agente vai passar, né? Então aqui tem o título, as condições, a descrição e os estados e as transições que a gente quer que o agente passe, né? Então aqui tem tudo bem detalhado de como que faz isso funcionar. Tem até um código aqui de exemplo que vai ser esse que a gente vai utilizar no nosso agente. Vamos ver. Agora nosso agente está ficando bem complexo, né? Você viu que ele começou bem simplesinho e agora já está criando muitas linhas de código. Por enquanto tá tranquilo, né? Mas vamos ver depois dessa. Primeiro eu vou matar esse agente. Fica até com uma dor no coração, né? Você fala de IA e matar o agente, coitado. Simples assim, colocamos aqui toda a nossa customização da jornada. E aqui o exemplo ele está falando de marcação de voos, né? Então a gente vai manter a mesma parte de vagas para o nosso agente. A condição para ele entrar aqui é que o cliente pediu uma vaga. E a descrição vai ser a descrição do processo de ele achar as vagas. Bom, eu coloquei aqui que eu vou passar uma lista de vagas para o agente e ele vai responder para o cliente se tem vaga na área dele, de acordo com o que o cliente perguntar aqui em cima. Que lembra que a gente já colocou? Então. E aí a primeira coisa que ele vai perguntar referente à jornada. Vamos perguntar a mesma coisa aqui. Qual é a área que ele tem interesse? E aqui, quando eles fazem se perguntam. Então aqui a primeira resposta baseada na resposta do consumidor, né? Se ele falar que é dados, tem vaga para você. Se ele falar que ele é de logística, aí não tem vaga para você, infelizmente. Logística. Aí aqui eu coloco não tem vaga para você, meu amigo. F. Ah, já coloquei uma carinha triste aqui também. Beleza. E aí vamos colocar a segunda condição alinhada com a outra condição, né? Para as duas fazerem sentido, claro. Então, vamos lá. Então a condição que a gente vai colocar aqui é achou a vaga. E aqui a gente vai colocar se interessou e aí o cliente responde. E o nosso chat falar se foi aprovado ou não. Beleza. Show de bola. Vamos rodar isso para ver se funcionou e como que tá funcionando isso. Lembrando que a gente está fazendo tudo aqui na hora, né? Então pode ter alguma coisa ou outra que pode acabar passando despercebido, mas a ideia é mostrar o funcionamento da ferramenta. Vamos lá. Vamos lá. Oi, tem vagas? Vamos ver o que ele responde para nós. Olá. Qual área você tem? Vamos falar de dados. Hum. Bom, ele já foi bem mais a fundo do que eu pensava que ele iria, né? Vamos lá. Análise de dados, então. Eu quero análise de dados. E aí, tem?
E aí, tem ou não tem? Fala pra nós. Sou Júnior. Tem vagas? Ele tá pensando. Oh, muito bom. Bom, e aqui a gente tem os relacionamentos como mais uma forma de customização do nosso agente, que é o que a gente já estava fazendo, né? De juntar a parte da do guideline, né? Do guia para a gente seguir com a jornada. Então, unindo esses dois, a gente tem uma parte muito poderosa de customizar o nosso agente. Que nada mais, nada menos que é o que a gente já estava fazendo aqui, né? Então tudo bem, a gente pode colocar esse aqui, essa parte dentro daqui para ficar mais conciso, né, as respostas. E a gente vai ajustando, né, aos poucos aqui, enfim. Dá para brincar bastante com o parlante. Como customização também, não para por aí. Tem muita customização que a gente dá pra gente fazer com o Parlan. E uma delas é a parte de ferramenta. Dá pra gente fazer o nosso agente usar alguma ferramenta que já está descrita com guidelines específicos, né? De cada ferramenta. Tem tudo escrito de como funciona, né? Então a documentação do site é bem rica, né? Se você quiser ir a fundo. E aqui tem todo o funcionamento de como que funciona essa parte de ferramentas, né? Então, basicamente, a gente vai descrever quando que a gente quer que a IA, né, o nosso agente, use essas ferramentas e depois a gente vai descrever essas ferramentas para ajudar a nossa IA, né, a executar o trabalho dela melhor, né? Como, por exemplo, aqui a gente tem alguns compromissos que a gente consegue passar para a IA e ela consegue ler isso e passar para a gente, né, de uma forma mais estruturada, né? Se a gente perguntar para ela, ela vai saber qual que é a data, qual que é o horário, né? Então aqui vai de acordo com o que você precisa. Dá para você configurar muito bem essa parte, nos mínimos detalhes. E galera, o guia tá bem completo, ele dá exemplos do que fazer, do que não fazer, como que escrever uma ferramenta boa para o consumo da IA. Então, se você vai mexer no Parlan, eu recomendo demais que você acesse o guia que eles têm lá, porque lá já tá tudo bem explicado, tem até exemplos para você usar no seu próprio agente. E ainda falando das ferramentas, existe outro modelo de acesso de dados, né, que o Parlan faz, que é através dos retrievers, né? Com ele a gente consegue setar algumas perguntas que são comumente feitas pelos nossos usuários e fazer o agente já ficar na memória dele, né? Assim que o usuário pergunta algo que a gente já tinha setado ali, já fica bem mais fácil do agente responder os nossos usuários. Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo do Parlan indo lá num banco de dados e procurando um documento do usuário. Isso é bem legal. Dá pra gente fazer o Parlan se conectar com diversas bases de dados pra gente ir complementando mais e mais nosso agente. Então a gente tem a parte do glossário, né? É aqui que vai ficar todas as palavras difíceis da nossa área para o agente já saber o que responder na hora que essa palavra chegar. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, de sinônimos que dá pra gente configurar. Por exemplo, se a pessoa falar Bug Nights, aí é BN Hotel, T-Bug, Bug Hotel. Então já tem diferentes sinônimos para aquilo que o usuário coloca no nosso agente, né? Para o nosso agente não ficar perdido com termos, né, da nossa área que são bem específicos. Então você consegue configurar esse glossário para o agente responder conforme. Bom, eu acabei de colocar um termo aqui. Vamos customizar um termo para colocar no nosso agente. Eu vou colocar aqui o termo de Vibe Code. Não, Vibe Code ele já vai saber, né? O nome vai ser programação Vibe, só para não porque vibe code já é um termo que está sendo difundido, né? Então, se eu falar isso para IA, ele já vai saber, já vai estar enviesado, né? E a gente quer algo que seja de difícil compreensão só para a gente testar aqui, né? Então vamos lá. Qual que é a descrição? Programar confiando 100% na IA. E os sinônimos disso? É vibe coding, coda fofo,
e CRUD. Beleza. Algumas pessoas vão me matar aqui nos comentários, mas é só pra fim de teste, hein, pessoal? Não façam isso em casa. Eu vou falar, oi, e é programação Vibe? Vamos ver se ele dá uma desperta. Legal, ele já respondeu exatamente o que a gente queria. É um jeito de programar onde você confia totalmente na inteligência artificial. É basicamente a frase que eu coloquei aqui, ele interpretou do jeito dele, né? Mas ficou bem o que a gente queria, é isso mesmo. Então dá pra você customizar um monte de coisa aqui. E quando você clica nessa lupinha, é a primeira vez que eu tô clicando, tá, gente? Ele aparece um monte de links que ele fez com o texto, com as informações que você colocou lá. Então dá pra você ir tunando a sua IA através daqui também. E aqui, por último, na nossa parte de customização, tem as respostas já prontas, né? Que seriam aquelas respostas de telemarketing, né? Que já estão no script da pessoa que está atendendo. Então dá para a gente configurar a nossa IA também como um telemarketing, como uma pessoa que tem que seguir um script, né? Além daquela parte de journeys, dá para você fazer um script muito mais estruturado, né? Para você obrigar o seu agente a passar por determinados pontos da conversa. Então, como sempre, aqui tem um material bem denso que foi criado pela Parlam para ajudar, né, quem estiver criando esses agentes para já conseguir colocar eles no ar. E tem bastante informação legal aqui de como você vai fazer o seu agente seguir, né, esse script. Então, quando a gente estiver criando o nosso agente, a gente vai passar esse comando aqui para ele. Fazendo isso, ele já vai ficar bem estrito às nossas mensagens, né? Ao nosso script mesmo. Então ele vai seguir linha a linha, né? O que está falando que a gente configurar. Então ele vai seguir linha a linha o que a gente configurar nessa parte de respostas. E dá pra gente criar, né, o script. E é por aqui que a gente faz, com essas linhas de código. Beleza, e essa foi a apresentação do Parlam. Cara, eu gostei muito dessa ferramenta. É muito fácil você iniciar o seu agente, né? Você fazer ele do zero é muito fácil. E a quantidade de ferramentas que tem para você customizar o seu agente é muito legal e bem dinâmico mesmo, viu? Reforçando, ele é uma ferramenta open source, então qualquer pessoa pode usar o Parlam nos seus projetos. E por ele ser uma ferramenta também open source, permite que você utilize até JSONs, né, para você contribuir em equipe. Então as pessoas podem usar GitHub, né, e cada um pode fazer sua parte e depois subir o projeto completo, né? Então fica aí minha recomendação, usem Parlam, uma ferramenta muito boa, recomendo demais e já tô fazendo aqui meu agente, hein? E você vai ficar de fora? Bora fazer também. Te espero aí. Tchau, abraço.